Graça e paz, bom dia a todos que estão nos acompanhando, graça e paz para todos os meus irmãos, amigos e amados aqui da família IAP do Parque. A festa, em nome de Jesus, o último versículo, versículo 32 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Diz assim o versículo: mas era necessário fazer festa e regozijarmo-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhos. Pai, glória, honra e louvor ao teu nome. É tão bom, Senhor, poder cantar que há lugar na casa, há esperança na casa, tem pão na casa, tem perdão na casa. É bom saber que tem festa na casa, Pai. Faz festa com a gente hoje. A gente está precisando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O versículo 32 é a conclusão da parábola famosa no mundo inteiro, a parábola do filho pródigo, que eu acho que o nome poderia ser a parábola dos dois irmãos perdidos, ou a parábola do pai pródigo, lembrando que títulos de parábolas e de capítulos na Bíblia, eles não são inspirados, foram estudiosos que pegaram o texto nu e cru e foram dando títulos. Lembrando que a palavra pródigo significa aquele que dá generosamente e voluntariamente. E o texto, como é uma conclusão, o evangelista ele dá uma explicação na fala de Jesus. Era necessário fazer festa. Existia uma necessidade para que houvesse uma festa. Para a gente entender essa necessidade, eu vou ler para você o primeiro e o segundo versículo do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Por que esses dois primeiros versículos são importantes para a gente? Porque nesses dois versículos a gente encontra o público para o qual Jesus direcionou a fala dele. E o primeiro versículo fala que tinha ali, ouvindo Jesus, publicanos e pecadores. Portanto, aqui eu tenho pecadores, pessoas que ainda não são da fé, não são da família da fé, pessoas que não frequentam aquele grupo de comunhão. Publicanos, os cobradores de impostos que eram odiados. Obrigado, por enquanto ainda não, pode deixar aí. Eles eram odiados, porque é muito natural. Quem eram os cobradores de impostos? Eles eram judeus nativos, que Roma pegava dos judeus, e esses caras, numa determinada região, é quem cobrava os impostos, e o trato entre cobradores de impostos e o Império Romano era mais ou menos assim. Aí no Parque Itália, o nosso publicano vai ser o Fábio. Ele é o cobrador de imposto. Portanto, o Parque Itália inteiro vai odiar o Fábio. Por quê? Porque o trato do Império Romano era assim: Fábio, nós queremos R$500 de cada família. Isso é o que você tem que passar para a gente, mas você cobra quanto você quiser. Então o Fábio cobrava da família da Leia 1.500, do Kaique 2.000. Entenderam? Ele passa 500 e fica com o resto para ele. E está na lei, ele pode fazer, ninguém vai pegar ele.
Dá para entender por que o publicano ele era um cara odiado pelo seu povo? Porque ele roubava o próprio povo, a própria gente. Então Jesus está falando com publicanos e pecadores. O verso 2: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. O versículo 1 fala que Jesus, ele tem na audiência pecadores. E aqui no 2, fariseus e escribas reclamam que Jesus se assenta com pecadores. Então eu tenho aqui um grupo de religiosos. Esse é o povo da fé. É o povo que está junto, é o povo da comunhão. Então, o texto que vai se seguir, Jesus está falando com gente da igreja e gente fora da igreja. Porque a gente costuma ler essas parábolas achando que elas só se prestam e só são úteis para gente fora. Não. Jesus ele quer falar com gente de dentro e também com gente de fora. E aí ele conta na sequência 3 parábolas. A primeira é a parábola das 100 ovelhas, depois das 10 dracmas e depois dos 2 filhos. As 100 ovelhas, o pastor perde uma ovelha, deixa 99 ovelhas no deserto, indefesas, sem proteção, não tem aprisco aqui. Lembra do hino e da música famosa que a gente gosta de cantar? Não tem aprisco, é só ler o texto. Ficam 99 e o pastor sai em busca daquela que se perdeu. Nas 10 dracmas, que são as 10 moedas que a mulher perde, ela sai procurando aquela uma que ela perdeu. Até que ela acha. E aqui a gente tem os 2 filhos, os 2 irmãos. Quando o pastor acha a ovelha, ele reúne amigos e vizinhos. Quando a mulher acha a moeda, ela reúne amigas e vizinhas. Quando o pai recebe de volta o filho, ele reúne todo mundo que está sob a sua liderança, toda a propriedade, os funcionários, os amigos, todo mundo é convidado. E os 3, o pastor das ovelhas, a mulher das 10 dracmas e o pai, eles reúnem todo mundo para fazer festa, para comemorar, porque eram coisas que tinham se perdido e foram achadas. Amém? Quem aqui já perdeu uma coisa assim muito importante dentro de casa e ficou louco procurando? Levanta a mão. Quem aqui ficou louco procurando por dias, por meses e não achou? Levanta a mão. E aí o dia que achou, você falou assim, meu Deus, e deu um grito na casa. Não é assim? Coisas que a gente acha, presta atenção, coisas que a gente acha, elas passam a ter um novo significado e um novo valor. Quando adolescente, a gente aprende isso muito rápido. Adolescentes esnobam a namorada ou o namorado. E aí quando perde, quem já passou por isso? Aqui ninguém ousou levantar a mão. Mas todo mundo deu uma risadinha. Quando perde, eu já perdi. Chorei. Reconquistei, achei o que eu tinha perdido. Foi a Regina. Mas ela também perdeu, fui eu. Nós fizemos festa por causa disso. Porque a gente se encontrou de novo. Então aqui fica explicado para mim e para você o motivo da festa. O motivo da festa era necessário a festa porque algo se perdeu e foi encontrado. O nosso foco, a nossa concentração é na parábola dos 2 irmãos. Eu quero ler o trecho para você que fala do primeiro irmão. Se você está com a sua Bíblia aberta em casa ou aqui no templo, a partir do versículo 11. Eu vou ler. E Jesus disse, certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que caiu para mim. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali
desperdiçou os seus bens com uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher a sua barriga com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servos de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, viu o seu pai e teve compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. A fala do primeiro filho, do filho mais jovem, vai até aqui. Agora eu vou ler para você o trecho que fala da festa, é o 22, 23 e 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste, e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão, e sapatos em seus pés, e trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e vive novamente, tinha se perdido, e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Do 25 até o 32, a gente vai ver aparecer aqui o filho mais velho. Vamos ver o que o texto fala sobre ele? Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vendo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significava aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, o teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai lhe rogava. E ele respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste nenhum cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha se perdido e foi achado. Eu quis ler para deixar a história viva na nossa memória e no nosso coração. Algumas diferenças que você precisa prestar atenção aqui. No momento que o filho mais novo vai e pede a parte dele, naquela cultura, como na nossa, na maioria dos países, herança, o filho só tem direito quando o pai morre. O pai estava vivo. O fato do filho mais novo pedir herança com o pai vivo já era algo assim frustrante, decepcionante, algo que com certeza cortou o coração do pai. Porque para o pai era assim: caramba, o desejo do meu filho é que eu morresse. Ele não aguenta mais aqui. Outra coisa que você precisa saber: naquela cultura, 2 irmãos, o irmão mais velho, ele tinha direito a 2/3 da herança. Se fossem 10 filhos, o irmão mais velho sempre tem uma parte maior. Isso foi naquele tempo, viu, Denise? Deixar claro. Ela está acompanhando, senão ela pode querer reivindicar esse texto aqui, né? E papai e mamãe vão viver uns 60 anos ainda. Então, calma lá, né? Mas olha só, o irmão mais velho tinha direito a 2/3. Aí o mais novo chega e pede. Era de se esperar, o que seria natural, seria o pai falar assim: não, filho, calma. Tem o teu irmão, tem a nossa família, eu estou vivo.
O pai da parábola não faz isso. O pai da parábola, ele fala, ok, junta, ele pega a grana dele, e o texto diz que ele vai para um lugar muito distante, para uma terra muito distante. E aqui a gente tem a primeira diferença. O filho mais novo, ele está longe. O filho mais velho, ele está perto. O filho mais velho está na casa. Quando ele trabalha no campo, ele sai no campo para trabalhar, mas ele está perto. O filho mais novo, ele está longe. E quando o texto diz que o filho mais novo foi para bem longe, esse bem longe não é simplesmente o longe geográfico. O filho, quando ele parte, o que ele está declarando é: eu não suporto mais o ambiente da minha casa. Eu não tolero mais a quadradice, a chatice dos meus pais. Essa rotina que a gente vive aqui já não serve para mim. A mesmice, tudo é do mesmo jeito, as coisas não mudam, não tem graça a minha família. Eu quero ir embora daqui. Eu não quero mais viver aqui. Eu não suporto esse meu irmão. Pai, cansei, estou fora. O problema é que esse menino, esse jovem, mesmo que o pai não desse para ele a parte dele, espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, esse cara já estava distante da sua família, distante da sua casa. Ele estava perdido na casa do pai. Eu acho incrível a atitude do pai dessa parábola. Eu não sei se eu teria essa atitude. É muito difícil você virar para um filho e falar, ok, pode ir embora. E eu não estou dizendo com isso que esse pai ficou de boa. Não, ele não ficou, porque se você prestou atenção na leitura, esse pai não ficou de boa. Esse pai todo dia ficava olhando no caminho para ver o dia que o filho voltaria. Isso não é um cara que ficou de boa. Isso é um cara que chora todo dia, sofre todo dia pela perda desse filho, sem saber o que está acontecendo. Eu estou numa época que não tem Facebook, não tem WhatsApp, não tem celular, não tem e-mail, não tem nada. Não tem notícia. Acabou. Tem pais aqui no templo, tem pais aí me ouvindo. Tem pai e mamãe. Quantos que estão aqui que já mandaram mensagens e trocaram mensagens com quem ficou em casa para saber como está o filhinho? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Olha lá, tem. E com certeza tem aí se o teu filhinho não está com você. Se a tua filhinha não está com você. No grupo da família, que é pequenininho, eu estou falando do grupo da minha família, não da minha familhona. Estou falando eu, Regina, Mateus, Tal, Mariana e os 2 netos. Esse grupo que eu estou falando, não o outro. O outro, a gente acorda com um bom dia das tias do Zap o tempo inteiro. Mas nesse grupo, toda hora, chega a foto do neto. Dormiu, acordou, piscou. Toda hora. Você quer saber? Esse cara, quando ele vai longe, ele vai longe. Ele virou as costas para a família dele, ele foi longe, ele não tem noção do que ele está perdendo. A outra diferença que o texto mostra, o texto diz que ele tem um momento aqui que fala assim, caindo em si. Ele está longe. A expressão que o texto usa é caindo em si. Esse caindo em si revela humildade. Agora, no caso do filho mais velho, o texto usa outra expressão. Quando ele sabe, porque o funcionário conta o que está acontecendo, que é dança, música e festa. O texto fala que ele se irritou muito. Um cai em si, o outro se irrita. Aqui eu tenho humildade, aqui eu tenho orgulho. Esse está longe, mas ele cai em si. Esse está perto, mas o orgulho toma conta dele. Olha como Jesus está mexendo comigo e com você. Jesus está falando para a igreja, e Ele está falando para os de fora e para os de dentro, que tanto eu que estou aqui dentro, como quem está lá fora,
tem que tomar muito cuidado, tem que vigiar muito. Nas palavras de Paulo, você que está em pé, cuidado para que você não caia. A outra diferença, o garoto que está longe, o garoto que caiu em si, ele vai começar a fazer um discurso. Ele começa a preparar um discurso. E o discurso dele é assim: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a minha família. Ele ensaia um discurso. Porque, gente, o caminho da volta é um caminho difícil. O caminho da humildade, da humilhação, que é o que ele está sentindo, é um caminho difícil. Você tem que passar por cima do seu ego, do seu orgulho, dos seus erros, admitir falhas e chegar na presença de quem você ofendeu. E normalmente as pessoas que nós ofendemos estão dentro da nossa casa. É o que está acontecendo aqui, é a nossa família. Famílias grandes como a minha, que tem 30, 40, 50, eu nunca vi brotar tanto Mendes. A chance da gente cometer equívocos é maior, é só ir multiplicando. Eu tenho um amigo que ele teve 140 funcionários, hoje ele tem 2 funcionários. E ele fala: pastor, eu nunca mais quero ter 140 funcionários. E ele vive muito bem com 2 funcionários. Então esse cara aqui, ele prepara um discurso. O filho mais velho, sabe o que ele faz? Ele prepara um protesto. Esse aqui tem um discurso. E o discurso dele é: Pai, eu pequei contra ti. O filho mais velho, ele monta um protesto. E o protesto dele é assim: o Senhor nunca matou um cabrito para mim. Eu sempre obedeci às tuas regras, eu sempre honrei os mandamentos, eu fiz tudo certinho, o Senhor nunca ficou nem aí comigo. Tem uma sutileza aqui na narrativa e no texto, que eu vou contar para você se você não percebeu. No discurso, o filho que ele cai em si, que ele está humilde, que ele está longe, que ele não está aguentando mais, no discurso ele usa a palavra certa: Pai. No protesto, o filho mais velho em nenhum momento usa a palavra pai. Ele chama o pai dele de Senhor. Porque a raiva dele é muito grande. Ele perde referências. Ele está na casa, ele está perto, ele está junto. Vai acontecer uma festa e esse cara está ali, mas ele está indignado. E o menino que está longe, porque foi invadido por humildade, foi invadido por arrependimento, esse menino ele está montando um discurso diferente. A quarta diferença que eu destaco aqui desse texto para você: o menino mais novo, o texto fala que chegou um momento que na terra que ele foi, teve muita fome. Por causa da fome, e ele gastou o dinheiro dele, algumas traduções falam dissolutamente, ele gasta a grana dele de forma absurda. Você vai falar: pô, mas é possível gastar assim tudo tão rápido? É. Eu estava lendo uma matéria sobre baladas em São Paulo. Existem adolescentes, filhos de milionários, que chegam a gastar numa noite em São Paulo coisa como 50, 60 mil reais. Mas como que o cara consegue gastar? Simples, ele entra numa balada, compra um camarote, chama um monte de amigos, de meninas para fazer de tudo, oferece droga para todo mundo, uísque que uma garrafa custa 5 mil, 10 mil, 15 mil, e vai. E papai coloca na conta dele toda semana 100, 200 mil para ele fazer o que ele quiser. É um outro mundo que a gente desconhece. Mas esse mundo existe. Acontece em Campinas. Tem milionários em Campinas. Tem gente se perdendo dentro de casa em Campinas. Tem gente se perdendo dentro de casa em São Paulo. E pode ter gente se perdendo dentro da sua casa. Vocês estão entendendo? Então, acabou a grana. A fome chegou.
E aí esse cara faz amizade com um cidadão, e esse cidadão fala, ó, você pode cuidar dos porcos. E ele vai, ele tem uma ração que ele ganha. Por que eu digo que é uma ração? Devia ser menos que um salário mínimo. Muito pouco. E uma humilhação daquelas para um judeu, e ter que alimentar porco e cuidar de porco. O judeu, aquilo para ele era o fim, era o inferno. Mas na fome, amigo, no desespero, a gente topa qualquer parada. A gente passa pela humilhação. E ele vai. E eu digo que o salário dele era pouquinho, por quê? Porque chega um momento que ele tem vontade de comer a comida do porco, cara. Isso significa que o salário dele não dava nem para ele comprar comida durante o mês inteiro. Sabe aquela piada que brasileiros gostam de fazer? Meu salário acaba e o mês não acaba. Não é assim? Espero que isso não esteja acontecendo nas nossas casas, mas pode estar acontecendo. Que a crise está aí, e as notícias não são boas, e a gente tem que ser realista. As notícias apontam que nós vamos ter um 2021 nesse ritmo. O evangelho, antes de ser boas novas, ele é más novas. O evangelho vai dizer, ó, arrependei-vos e crede no evangelho. Porque se você não se arrepender, o que te espera é o inferno. Isso não é uma boa notícia. Então o evangelho, para ser boa notícia, tem que ter transformação. E a nossa nação, o nosso mundo precisa de transformação. Então esse cara não tem grana nem para comer. Aí o texto vai dizer, e eu mostro para você a quarta diferença gritante que salta aos olhos aqui. Esse cara vai, e quando ele vai com o discurso pronto, o texto diz que o pai olha e percebe que é o filho. Aí sim. Porque na parábola das ovelhas, o pastor vai atrás. Na parábola da moeda, a dona da moeda vasculha a casa inteira. Na parábola do filho, não, o pai deixou ele ir. O pai não vai atrás. O pai não vai atrás. Mas quando o pai percebe que ele aponta no caminho, o texto diz que o pai corre ao encontro do filho. O filho não esperava aquilo. O filho não esperava aquilo porque na cultura oriental, um pater familias jamais correria ao encontro de alguém. O pater familias, o pai, ele no máximo caminharia devagarzinho, de forma formal. Sabe, com toda a pompa. Ele jamais sairia correndo com túnica voando, aparecendo as canelas brancas dele. Não. Mas, cara, presta atenção. Ele está olhando e quem vem lá é o filho dele. Aí não tem etiqueta, aí não tem regra. Aí não tem cultura. É o meu filho. E o texto diz que ele corre, e ele chega no filho, ele atraca no seu pescoço, é como diz o texto, e o beija. Esse o beija aqui do texto é econômico. Esse o beija ele cobre o filho dele de beijos. E qual é a diferença dele para o outro? Esse cara não tem roupa para ir para essa festa. Tanto é que a fala do pai é, opa, veste nova, um anel e sandália nos pés dele. Não é assim? Ele não tem roupa. Ele está com a roupa errada. Não se vai numa festa com essa roupa. Qual é a preocupação das meninas quando tem um convite de casamento? Ai, que roupa eu vou? Aí nós maridos falamos assim, mas aquela é tão bonita. Você é louco, eu já fui 2 vezes com aquela roupa. Glória a Deus, né, Jéssica? Porque se as meninas fossem como os homens. Teve um dia que eu não pude vir à igreja. Essa minha calça veio sozinha. Eu tive que pegar ela. Vocês estão entendendo? No meu casamento, eu e a Rê, quando nós casamos, 30 anos atrás, uma irmã, que eu não vou citar o nome dela, mas uma irmã muito amada, que a gente fazia questão que tivesse lá, o marido foi, os filhos foram, e eu perguntei na época, cadê?
Está doente? Eles deram uma desculpa. Depois ela me contou: ai, pastor, não deu tempo, eu não tinha roupa para ir. Como eu tenho muita intimidade com ela, eu falei: fosse pelada, irmã. Ela riu, o marido riu, ela: ah, não, pastor, eu não ia. Eu já tinha ido uma semana antes num casamento com aquele vestido, eu não ia de novo para todo mundo me ver. Roupa, esse cara não tem roupa. Ele não tem a roupa certa. Ele não tem roupa para estar numa festa. Mas o papai dele olha para ele, não importa que ele está fedido, que ele está por barbear, porque ele está com o olho fundo, ele está com fome, ele está com bafo, a roupa dele é rasgada, mas o pai vai e abraça, porque o pai aceita o filho do jeito que o filho é. O filho mais velho tem a roupa certa. O filho mais velho, ele está na casa, ele tem roupa limpa, roupa passada, ele está barbeado, ele tem desodorante, ele tem perfume, não falta nada para ele, mas ele não quer entrar na festa. Ele não quer festa. Essa é a diferença. E aí o pai tem que sair da festa. Quando o pai fala para os funcionários: olha, roupa limpa e roupa nova, e a melhor roupa para o meu filho, um anel para o meu filho, coloca sandália nos pés do meu filho. Poucos naquela cultura tinham sapatos, todo mundo andava descalço. Sandalinha mais ou menos. Lembra daquela melicinha de plástico que vendia na feira, quando melissa ainda não era famosa? Quem lembra? E a gente achava ridículo aquela sandália. Virou moda, todo mundo quer. E é cara. Todo esse conjunto, o anel, a sandália e as vestes, significam que o pai estava vestindo o filho com vestes de honra, vestes de alegria, para dizer para ele: você é dessa família, cara. Você tem lugar aqui. Aí o filho fica irritado, mais velho, e não entra. O pai tem que sair da festa e falar: filho, na boa, vamos entrar. Pô, pai. Pô, pai não, ele não falou pô, pai. Quem fala pô, pai é Olívia Palito. O senhor nem pegou um cabrito para mim. O senhor não fez nada, eu faço tudo. Presta atenção, porque muitos filhos mais velhos podem estar me ouvindo, e o pessoal aqui do templo. O filho mais velho, que representa os fariseus e os escribas, ele confiava que a obediência dele e cumprir as regras garantia ele na festa. É a maior roubada você confiar nisso. Quem garante você na festa é o amor do Pai, é o perdão do Pai, é a graça do Pai. Evidente que esse pai aqui não aprova o que o filho mais novo fez com a grana. Evidente, lógico. Mas é o filho dele. E aí tem toda essa discussão. No verso 31, o pai vira para esse filho e fala assim: filho. A palavra filho, que está aí no versículo 31, é a palavra teknon, no grego, e que ela significa criança. Ele está olhando para o filho dele, o filho mais velho, que está revoltado, que está indignado, e está falando assim: criança, você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa deixar de ser infantil, você precisa ser melhor, você precisa amar com mais pureza, você não pode fazer esse cálculo e essa conta. E aí ele fala: você sempre está comigo. Essa expressão é muito afetuosa, e essa expressão deixa claro para quem tem dúvida que esse pai ama os dois filhos igualmente, que é a outra pergunta que filhos fazem. Jéssica tem 2, tem um monte, eu também, já, agora você tem, também tem. Filhos perguntam: quem você ama mais? Filhos perguntam: por que você ama mais? Se eu fosse dizer aqui nessa igreja, se tem algum pai que ama mais alguém, você vai entender, viu, Jéssica? Eu acho que a Leia ama mais o Henrique do que a Jéssica. O Henrique é um garoto que essa igreja orou muito e a Leia orou muito. O Henrique é adotado.
E evidente que é uma brincadeira que eu estou fazendo. Mas o adotado, Henrique, ele é escolhido. A Jéssica foi fé. A Leia não sabia o que estava dentro dela. E ela ficou naquela torcida que todas as grávidas ficam. Será que vai vir perfeito? Será que vai vir? Aí nasce uma menina linda. Me recuperei, né, Jéssica? Aí nasce uma menina linda, vencedora, conquistadora. Mas você não, cara. Você, a Leia e o Amauri olharam para você e falaram: a gente quer esse menino. Deus olhou para mim e falou: eu quero o Edmilson. Deus olhou para você e falou: eu quero você. Todos nós, na dimensão do reino, somos filhos adotados. Nós somos filhos adotados pelo Espírito Santo de Deus. E aí o pai fala para ele: cara, você sempre está comigo. E aí tem uma expressão: tudo que é meu é teu. Então deixa eu te contar um segredo aqui desse texto. Não existe almoço de graça. Uma vez eu ouvi de um irmão: pai, por que... Pastor, não pai. Pastor, por que os retiros da IAP do Parque são tão caros? Não podia ir na chácara de alguém, cada um leva uma comida, uma coca, fica todo mundo junto e fica de graça. Eu olhei para ele e falei: de graça para você. Porque o dono da chácara vai ter que pagar água, luz, limpeza, energia. Ou você acha que... Não tem almoço de graça. Quando alguém te convida, alguém está pagando. Amém? Quando o pai fala: o que eu tenho é teu, era verdade. Se o filho mais velho tinha 2/3, o filho mais novo pegou o terço dele e foi embora, não foi? E o texto diz que o filho mais novo torrou toda a grana com prostitutas na noite, sim ou não? O que sobrou do que o pai tinha? 2. E esses 2/3 de quem era? Do irmão mais velho. Por direito. Só que o irmão mais velho, ele fica indignado, porque é assim: caramba, esse cara voltou, torrou toda a grana, agora nós vamos ter que pegar os meus 2/3 e dividir de novo por 3. Isso não é justo. Quando o pai está falando: o que eu tenho é teu e o que você tem é meu, o pai precisa que o filho mais velho aceite o filho mais novo. O texto não fala se o filho mais novo, daqui para frente, ele foi um cara correto, um cara legal. Não fala se o filho mais velho resolve entrar para a festa. Não fala. Toda a parábola não conta isso para a gente. E sabe por que não conta? Porque eu e você precisamos decidir quem nós somos. Se nós somos, nessa narrativa, o filho mais novo ou o filho mais velho. E sou eu e você que temos que decidir: nós vamos ou não vamos entrar para a festa. A única certeza que eu tenho nessa parábola é que o pai é todo amor. O pai ama, o pai perdoa, o pai resgata, o pai salva, o pai sara, o pai transforma, o pai renova. É a única certeza. O pai é o dono da festa. Deixa eu contar para vocês. Uma garota residente em Traverse City, uma cidadezinha próximo ali a Michigan, nos Estados Unidos, menor de idade. Ela não aguentava mais o seu lar. Ela não aguentava mais a sua família, porque ela era filha de pais conservadores. Os pais não suportavam as músicas que ela gostava. Os pais não suportavam a sua, não era mini, a sua micro saia com que ela saía por todos os lugares. Os pais não suportavam o vocabulário chulo que aquela garota usava. Por conta de muitos conflitos, de hábitos, de costumes, de cultura, de gerações, por conta de muitos conflitos, as brigas naquela casa eram constantes.
E brigas naquela casa eram brigas para se ouvir no quarteirão todo do bairro, porque os gritos eram muito altos da filha e dos pais. Mas teve uma noite que a briga foi feia. E o término da briga terminou com o pai e mãe batendo porta do quarto da menina. E a menina dando um grito, um berro, dizendo exatamente assim: eu odeio vocês. Naquela noite, ela fez o que ela vinha planejando há muito tempo no seu coração. Naquela noite, ela fugiu de casa. Sem que os pais ouvissem, ela pegou a malinha dela, ponta dos pés, na madrugada ela saiu e vazou. Ela fugiu de casa. Nos jornais de Traverse City, ela lia que Detroit era uma cidade que tinha muita droga, muito álcool, muita diversão na night, muita violência. E a conclusão dela foi assim: Detroit será o último lugar que os meus pais vão me procurar. Eu vou para Detroit. E ela foi para Detroit. No segundo dia que ela estava em Detroit, passa um carrão com um homem dentro. Esse homem fala com ela, ela responde. Esse homem dá carona para ela, leva ela num belo restaurante, ela almoça bem. Esse homem oferece para ela uma casa confortável onde ela pode descansar. Esse homem dá alguns comprimidos que fazem com que ela se sinta muito bem. No terceiro dia, o pensamento dela é assim: era essa vida boa e prazerosa que os meus pais estavam impedindo que eu conhecesse e que eu tivesse. E essa vida boa e prazerosa foi passando 1 mês, 2 meses, 1 ano, e as coisas indo bem. O homem do carrão, ela chamava ele de chefe. O homem do carrão ensinou algumas coisas para ela. Coisas que outros homens pagam uma grana alta, principalmente porque ela era uma menina menor e novinha. E ela achava aquilo perfeito. Ela achava justo, porque ela tinha tudo o que ela queria: joias, restaurantes caros, roupas, muita grana à disposição dela, juventude, beleza. Ela tinha. Um dia, depois de 1 ano, ela ficou chocada quando ela estava na casa e foi pegar uma caixinha de leite na geladeira, e no verso da caixinha ela viu a foto dela. Ela viu o rosto dela e a pergunta era assim: você conhece essa criança? Ela olhou, tomou um susto, olhou no espelho e ela olhou para o cabelo dela e ela já não tinha noção quantas vezes e quantas cores ela já tinha pintado de forma diferente o seu cabelo e quantos cortes diferentes. Ela olhou para a maquiagem carregada que ela usava naquele ano e ela falou: não, quem olhar essa foto jamais vai me reconhecer. Não corro risco nenhum. E o homem do carrão, o chefe, levando ela para todo lugar. Passou mais alguns meses, 1 ano e pouquinho, ela começou a ter enfermidades. Aquela garota de 1 ano e pouco atrás, novinha, bonitinha, pele boa, de tão usada que ela tinha sido naquele 1 ano e pouco, já estava ficando irreconhecível. Era como se ela tivesse envelhecido uns 15, 20 anos. E as enfermidades chegaram, tosse, febre, e ela foi falar com o chefe. O chefe, para surpresa dela, começou a esmurrar a mesa, gritar com ela, e ele dizia coisas: a gente não pode confiar em ninguém, né? A gente dá um prato de comida e a pessoa já acha que... Depois daquela discussão, ela não apanhou, mas a discussão terminou com ela na rua, entre aspas, desempregada, sem um tostão no bolso, na grande Detroit. E ela começa a dormir na rua. O inverno chega, ela está em frente a uma loja no centro de Detroit,
e ela está dormindo. Dormir é força de expressão. Porque uma garota na idade dela não pode dormir à noite nas ruas de Detroit. Você tem que ficar com o olho fechado e o outro aberto. Ela não tinha grana, mas ela continuava fazendo os trabalhos dela à noite. Só que agora ela estava um farrapo. Ela recebia muito pouco. Mal dava para sustentar os vícios em drogas e álcool. Ela estava acabada. Só que o frio estava muito grande. E ela se cobrindo com jornal, com papelão, com o que ela tinha. E numa noite, numa madrugada, ela começou a chorar e soluçar muito. E ela começou a lembrar de Traverse City. Ela começou a se lembrar do mês de maio lá na casa dela, porque no mês de maio, na casa dela, tinha um pomar de cerejeiras. E o mês de maio, lá em Michigan, em Traverse City, é quando as cerejeiras florescem. Ela começou a lembrar do Golden Retriever, do cachorro dela. E ela chorava muito porque ela falava assim: caramba, na casa do meu pai, o meu cachorro come melhor do que eu. E ela começou a entender que ela queria voltar para casa. Ela começou a entender que o sentimento dela era de arrependimento. O dia amanheceu. Ela foi para os semáforos pedir grana, foi nas lanchonetes que já conheciam ela pedir comida, e ela conseguiu reunir uma grana. Naquele momento ela decidiu: eu vou voltar para casa. E aí ela liga 2 vezes, cai na secretária eletrônica. Aí na 3ª vez ela deixou um recado: pai e mãe, eu estou pegando um ônibus hoje à tarde e eu estou voltando para casa. Eu vou chegar na rodoviária aí por volta de meia-noite. Eu queria que vocês fossem me receber. Mas se vocês não estiverem, eu vou entender. Se vocês não estiverem na rodoviária, eu fico no ônibus e eu vou embora para o Canadá. Ela desligou. Quando ela desligou, ela começou a pensar: caramba, será que eu fiz certo? Pô, eu tentei 3 vezes. E se os meus pais estão viajando e eu vou achar que eles não foram porque não queriam me ver, mas eles não ouviram? Aí eu vou perder essa oportunidade. Bom, ela começa a sua viagem de volta. 7 horas de Detroit até Traverse City. Quando ela está indo, imagina, 7 horas intermináveis, cara. 7 horas que ela vai pensando na família, ela vai pensando no que ela perdeu, e ela vai orando, e a oração dela é assim: Deus, por que eu fugi? Por que eu fugi? A gente foge, cara. A gente foge de responsabilidades, a gente foge de desafios, a gente foge de vergonhas, a gente foge de humilhações, a gente foge de sofrimentos que são nossos, a gente foge de cálices que são nossos, a gente faz a oração de Jesus: Pai, passa de mim esse cálice, mas a gente não faz a segunda parte da oração: mas seja feita a tua vontade. A gente foge. E essa garota, ela se perguntava: por que eu fugi? E ela está voltando. E ela também prepara um discurso. E o discurso dela é assim: pai, me desculpa. Pai, o senhor não tem culpa nenhuma. Pai, eu sei que eu estou errada. O senhor é capaz de me perdoar. E ela vai com esse discurso pronto. E as horas vão passando. Aí ela está a poucos metros da rodoviária, está dando meia-noite. O ônibus está encostando na rodoviária. Quando o ônibus está encostando na rodoviária, 15 minutos é o tempo máximo que nós vamos ficar aqui. Na cabeça dela era assim: caramba, eu tenho 15 minutos para decidir a minha vida. O ônibus para, ela pega o espelhinho da bolsa, ela olha, ajeita o cabelo, ajeita a maquiagem, tudo discretinho. Ela olha para a ponta dos dedos que estão marcadas por fumo e ela começa a esconder de vergonha: será que os meus pais vão ver? O que eles vão achar? Ela olha para as olheiras dela, para toda a sequidão do seu rosto. E ela desce e está tudo vazio. Ela olha, procura para lá, para cá, até que ela chega num saguão. E naquele saguão ela tem a imagem
que durante aquelas 7 horas ela não conseguiu imaginar o que ia acontecer. Ela olha e vê um grupo de umas 50 pessoas. Avós, primos, tios, amigos de escola, uma bisavó que ainda estava viva, crianças, uma faixa, filha, bem-vinda de volta ao lar. Do meio dessa turma, o pessoal se abre e sai o pai dela. Quando o pai sai, ela corre até o pai. Ela corre até o pai corre até ela. Os dois se abraçam, os dois se beijam, os dois choram. E ela começa o discurso: pai, me desculpa. Quando ela fala, me desculpa, o pai olha para ela e fala assim: fica quietinha, filha. Nós não temos tempo para isso. A gente precisa ir embora. Senão você vai chegar atrasada na festa preparada. Porque lá em casa tem um banquete para você. A minha peregrinação e a sua nessa terra vai terminar numa festa, cara. Tem uma festa aguardando a gente. A história da raça humana terminará numa festa. Jesus tem uma festa, são as bodas do Cordeiro. Tem uma festa me esperando e te esperando. No versículo 7 de Lucas 15, quando Jesus ele termina a parábola do pastor com as ovelhas, ele vai dizer que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus está sendo irônico. Ele está dizendo para fariseus e escribas: vocês não precisam se arrepender, vocês são perfeitos. Ele está dizendo de forma com hipérbole: por causa de um que se arrepende, tem festa no céu. Eu termino com uma resposta de Marguerita Fike. Ela era uma romancista secular. Ela era ateia. E um repórter cristão perguntou para ela o que ela achava dos cristãos. E ela responde com dor no coração, sem cinismo, sem ironia. Ela foi muito sincera. Ela vira para ele e fala assim: tem uma coisa que eu invejo demais em vocês, cristãos: o perdão de vocês. Aí ela baixa a cabeça e começa a chorar. E ela diz para o repórter: eu não tenho ninguém para me perdoar. Deixa eu te dizer, você tem alguém para te perdoar. Eu tenho alguém para me perdoar. É Jesus. Não demora, cara. A festa é para mim, a festa é para você, a festa é para a nossa igreja, a festa é para que a gente saiba ser irmão no sentido exato do amor e da palavra. Que Deus abençoe você e sua casa, que Deus abençoe cada um de vocês, e que a gente veja ainda os nossos queridos, os nossos amados, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos cônjuges, todos aqueles que são caros para a gente, celebrando ao Cordeiro nessa casa. Tem esperança nessa casa, no nome que é sobre todo nome. Amém.